Pessoal, nós crescemos mais um pouquinho no dia de hoje, então muito obrigado a todos que se inscreveram, muito obrigado a todos que compartilharam. É muito importante a participação de vocês. Eu tenho certeza que nós iremos atingir os 40 mil inscritos na semana que vem, por isso que eu conto com o apoio de cada um de vocês. Continuem deixando o like, tudo isso é muito importante. E hoje eu estava navegando pelo UOL, surfando no site da UOL, como diriam os mais antigos, e eu me deparei com a coluna do Maurício Sticer, crítico do UOL, falando sobre o Marcelo Taz. Marcelo Taz você conhece, integrante do CQC, fez o Professor Tiburcio, aquele careca que agora começou a apresentar o Provocações na TV Cultura. Não sei se ele está ainda na TV Cultura no Provocações. Mas enfim, o Marcelo Taz ele foi âncora do CQC durante muitos e muitos anos. Depois ele foi substituído pelo Dan Stubach. E muitas pessoas dizem que o CQC ele acabou elegendo o Bolsonaro em 2018. Inclusive ex-integrantes do programa, como no caso Mônica Iose. Mas o Marcelo Taz ele gosta de negar isso. Ele fala que o CQC não teve participação nenhuma, que o CQC não ajudou a promover o Bolsonaro, que o CQC não elegeu o Bolsonaro. E ele concedeu uma entrevista recente para o jornal O El País, e ele comentou sobre isso, falou assim, olha, o CQC acabou em 2014, o Bolsonaro foi eleito em 2018, 4 anos de diferença, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós sabemos que Marcelo Taz está errado, e muito errado. E por mais que Marcelo Taz não queira admitir, o CQC foi fundamental para a eleição de Bolsonaro em 2018. O CQC ele tem uma responsabilidade muito grande com a eleição de Bolsonaro, e tem uma responsabilidade muito grande nos votos de Bolsonaro. E como eu posso dizer isso? Bem, nós temos uma certa autoridade para falar sobre esse assunto, porque aqui no canal nós escrevemos o livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, os links estão aqui na descrição. E nesse livro nós fizemos um estudo muito detalhado, muito minucioso, da história de Bolsonaro e de outros elementos importantes para entendermos o bolsonarismo. E um desses elementos está presente aqui logo no capítulo 1. O capítulo 1, deixa eu pegar o nome, chama... Opa, esse aqui é o prólogo. Capítulo 1, Aspectos da Vida de Bolsonaro. E nesse capítulo nós falamos sobre o Bolsonaro desde a sua infância até ele chegar à presidência da República e começo a explicar para vocês toda essa trajetória. E a partir desse entendimento que você vai perceber que o Bolsonaro ele é um deputado federal do baixo clero ainda como presidente. Nunca gostou muito do trabalho, é um mandrião, como fala o Marco Antônio Villa. Mas como eu chego à conclusão de que o Bolsonaro ele foi eleito graças ao CQC? E nós temos um outro capítulo que é o apoio da mídia, mais para frente um capítulo mais avançado que também retoma esse assunto. Basicamente, pessoal, o Bolsonaro ele é um showman. Bolsonaro ele sabe como atrair os holofotes para si. E ele gosta dos holofotes. O Bolsonaro foi eleito a primeira vez, eu vou deixar o livro aqui, depois eu pego ele porque eu quero mostrar para vocês o argumento que derruba tudo que o Marcelo Taz está falando e mostra a responsabilidade dele. O Bolsonaro foi eleito a primeira vez no final dos anos 80 para vereador. Como ele ganhou notoriedade? Porque ele estava pleiteando uma melhora nos salários das tropas. E ele falou que ele iria fazer um atentado terrorista na cidade do Rio de Janeiro explodindo bombas. Mas como que ele ganhou notoriedade com isso? Porque ele escreveu um texto para a revista Veja, que era um espaço aberto ao público, então ele escreveu uma carta, um texto, um artigo, falando sobre os baixos salários e esse artigo foi publicado. Depois houve a tentativa do atentado terrorista, isso está tudo dito aqui no livro. E a revista Veja fez uma notícia falando sobre o Bolsonaro e sobre o outro colega dele que iria ajudá-lo. E esse caso ganhou notoriedade. Bolsonaro ficou conhecido como o capitão da bomba, ele foi absolvido porque ele tinha sido preso, ia ser expulso do exército, foi absolvido, disputou as eleições no final dos anos 80 para vereador do Rio de Janeiro e ganhou por conta dessa exposição. E desde aquela época o Bolsonaro percebeu, porque as pessoas falam que o Bolsonaro é burro, mas ele não é. O Bolsonaro percebeu que mídia rendia-lhe votos. E ele começou a adotar essa postura polêmica. E aí o que aconteceu? Ele começou a falar do Fernando Henrique Cardoso, falar que não pagava imposto de renda, falar que tinha que matar 30 mil, fuzilar 30 mil, toda aquela história. Em meados dos anos 2000, o Bolsonaro ele participa do programa do Jô. E o Jô Soares pergunta para ele, mas você falou que ia matar, fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, é verdade isso? Você quer fazer isso mesmo? Ele fala assim, olha Jô, se eu não tivesse falado isso, eu não estaria aqui hoje.
Então Bolsonaro ele sempre precisou da mídia para poder aparecer. E ele sabe disso. Ele sempre soube tirar proveito dessas situações para ganhar holofotes. Porque como deputado, como trabalhador, com esforço, Bolsonaro nunca conseguiu. Ele aprovou apenas 2 projetos na vida dele inteira. Um projeto sobre o IPI para computadores e um outro, o projeto da pílula do câncer, a fosfoetanolamina. Foram os únicos 2 projetos que Bolsonaro aprovou na vida dele inteira como deputado federal. Aí o que aconteceu? Em 2008, quando surge o CQC, o Bolsonaro encontrou o local ideal. Porque antes do CQC, o Bolsonaro aparecia aqui e ali de um modo esporádico. Quando o CQC surge, o Bolsonaro encontrou no CQC um local permanente. E ele era praticamente um integrante fixo do CQC. Ele era. Toda semana Bolsonaro aparecia. Toda semana, mesmo para quem não fosse do Rio de Janeiro, o Bolsonaro estava na televisão. Porque ele aparecia no CQC e rendia audiência. Porque as bravatas que o Bolsonaro falava dava audiência para o programa. E ele era praticamente um membro fixo ali do time dos repórteres, porque toda semana ele aparecia. Ele dava audiência, mas em consequência o CQC também dava projeção para ele. Outros programas surfaram nessa onda, como no caso o Pânico e também o Super Pop da Rede TV. Bolsonaro apareceu várias vezes no Super Pop e a grande coroação de Bolsonaro foi com o personagem Bolsonaro, interpretado pelo Carioca no programa Pânico. O Maurício Sticer não dá tantos detalhes assim. Eu trago esses detalhes no livro. Ele fala, o Maurício Sticer fala do Pânico, fala do Super Pop, fala do CQC, mas eu também falo no livro, mas eu dou destaque maior para o CQC e para o Super Pop. Então o Bolsonaro ele soube surfar, soube aproveitar esse momento muito e muito bem. E agora eu vou trazer para vocês os resultados da participação de Bolsonaro no CQC. Porque aqui no livro eu justifico a importância do CQC na vida do Bolsonaro com as eleições dele. Porque nós pegamos aqui, e eu vou mostrar daqui a pouco o gráfico para vocês, a evolução dos votos de Bolsonaro. Então ele sempre conseguiu se beneficiar do CQC. E esse gráfico que eu apresento aqui no livro, ele vem uma página depois do que eu falo sobre o CQC, o Bolsonaro lá no CQC. Os anos 2000, que começaram de modo turbulento para o deputado Jair Bolsonaro, terminaram de modo apoteótico. Se no final dos anos 80 Bolsonaro percebeu que suas polêmicas poderiam lhe render um pouco de tempo e espaço na mídia, ele a dominou completamente a partir de 2008. E aí eu falo do CQC. E se vocês estão duvidando, agora eu trago o argumento que, assim, ou o Marcelo Taz admite que ele tem participação nisso, ou nós vamos ter que começar a desconsiderar o que o Marcelo Taz fala. Porque contratados, fatos, não há argumentos. Olhem só o gráfico do histórico de votação do Bolsonaro. Vou até vir um pouquinho mais para cá, para ficar um pouco mais visível. Olhem só o histórico dele. Em 1990, isso são os dados como deputado federal, Bolsonaro teve 67 mil votos, uma quantidade expressiva. Depois ele foi reeleito em 94 com 111 mil e foi perdendo votos até 2002, quando ele foi para 88 mil e vocês estão vendo aí. De 2002 para 2006 ele teve uma oscilação positiva aí de em torno de 10 mil, 11 mil votos. Então foi para 99 mil, foi para 100 mil votos. Só que entre 2006 e 2010, o que teve entre 2006 e 2010, 2008, surgimento do CQC. O Bolsonaro teve a sua segunda maior explosão de votos, a maior em 20 anos praticamente. Ele saiu de 100 mil para 120 mil votos. Vocês estão acompanhando aqui no gráfico. E o que Bolsonaro fez para ser tão reconhecido assim? Para aumentar, para saltar tanto os votos? Ele não fez absolutamente nada. A pílula do câncer que ele aprovou veio depois. O que Bolsonaro fez? Que projeto que ele aprovou? Não fez absolutamente nada. Esse aumento de votos do Bolsonaro está diretamente ligado com a aparição dele na mídia. E depois de 2010 para 2014 ele teve a grande consagração porque ele saiu de 120 mil votos para 464 mil votos. O maior deputado, o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. E aí já aparecendo direto no CQC, já com a imagem consolidada no CQC, no Super Pop, no Pânico, ficou uma figura super conhecida. Ele deixou de ser um deputado ou uma figura política local do Rio de Janeiro e passou a ser uma figura nacional. Então esses dados aqui das votações mostram que Bolsonaro se beneficiou demais do CQC. E ele foi eleito presidente da República graças ao CQC.
Por mais que o Marcelo Taz queira negar, por mais que ele queira... Opa, até bati aqui no fio do microfone. Por mais que ele queira fechar os olhos dessa forma, com a mão, não tem jeito. O CQC é fundamental para a eleição do Bolsonaro em 2018. Se o Bolsonaro é hoje o nosso presidente, o CQC tem uma parcela de responsabilidade gigantesca. Bolsonaro agradece diariamente o CQC, diariamente, porque sem o CQC ele não teria sido eleito. Taz quer negar, toda vez que o Taz negar, eu apresento para ele aqui o nosso livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro, porque aqui nós mostramos para o Taz, com A mais B, que ele querendo ou não, ele teve uma participação gigantesca para eleger Bolsonaro. Então, Taz, mesmo você negando, você tem que admitir. Os dados estão aí, os dados não mentem. Se você chegou até aqui e quiser adquirir o livro está aqui no link na descrição. Tem a versão física, a versão digital, você só precisa baixar o Kindle, é de graça também baixar o Kindle. Tem no site da Amazon a versão física e também no Clube de Autores a versão em e-book. Você pode comprar, é super barato e você vai entender um pouco mais sobre quem é Bolsonaro, como funcionam, principalmente os eleitores. É um livro muito fácil, muito gostoso de ler e você vai entender porque essa fala do Marcelo Taz não faz nenhum sentido. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profileooficial.